Olá, pessoal, estamos aqui de novo, eu e a Mônica, né, Mônica? Mais uma vez, com mais um programa, né, amiga? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre aqui pelo JC Rio Claro, pelo YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, né? Aline Magaceron, Mônica Buteri. Segue a gente lá, ativa o sininho para receber as notificações. E hoje a gente traz uma pessoa que eu conheço há muito tempo. É minha amiga de escola, minha amiga de intercâmbio. A gente viajou junta para Oxford, foi muito legal. Uhum. E é uma especialista no assunto que ela vem falar hoje. E vive o assunto, isso, né? Então, vive o assunto muita propriedade além de ser uma especialista, uma pessoa extremamente humana, extremamente estudiosa no assunto, ela é mãe de gêmeos, né? Os gêmeos Luigi e Giuliano, desculpa. Luigi e Giuliano. É muito italiano, né? Assim, é muito italianada, né? É a Patrícia Gardenal Epifani Venturoli, casada com Marcelo, formada em medicina pela PUC São Paulo, com especialização em otorrinolaringologia, e tem inúmeras graduações e especializações após ter tido os gêmeos, né, e ter sido, que foram diagnosticados com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. E é disso que ela vem falar hoje. Patrícia, obrigada por você estar aqui. Obrigada, Patrícia. Por você, tenho certeza que vai ser mais uma aula, né, com Mônica? certeza que a gente aprende aqui, né, amiga? Aqui assim, e eu tenho certeza que a Patrícia vai passar para os pais, para as mães, né? E vai esclarecer muita coisa legal. E aí falar dela, né, como mãe de tudo isso aí, como que ela encarou e para ter força para seguir em frente, né? E conta pra gente, quem é a Patrícia? Isso. Como é a Patrícia? Como é a Patrícia, mãe do Luigi e do Giuliano? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, eu acho que é um momento muito importante, a gente está entrando aí, né, na Semana de Conscientização do Autismo. E a Patrícia é uma médica que teve que sair da sua zona de conforto para poder abraçar esses filhos realmente na vida. Tava com a sua vida toda organizada, toda bonitinha. Tinha um ideal de maternidade que a gente tem, né? Tudo sempre lindo, fantástico. Desde a gestação, amamentação, todos os marcos, lia tudo a respeito, estava pronta, como sempre quis ser mãe. Uma boa estudiosa, né? Sempre quis ser mãe, queria ter 3 filhos. E aí se vê nesse lugar que é um lugar sem respostas durante um bom tempo. Então, de repente, a minha gestação foi de risco. Fiquei 4 meses deitada. Entendi. Foi uma gestação natural. Você não fez inseminação, nada? Não. Eu descobri com 2 meses que eu estava grávida de gêmeos. O Giuliano e o Luigi são idênticos, né? São gêmeos idênticos. Ou seja, uma mesma placenta. Né? Cada um tinha o seu saquinho vitelíneo, cada um tinha o seu cordão, mas era a mesma placenta. Eles são iguaizinhos geneticamente. Muito lindos. 2 meninos lindos, para falar assim, eles né? Eles são maravilhosos. E aí, quando eles nascem, então, assim, uma gestação super complicada. Quando eles nascem, gêmeos normalmente vêm antes do tempo, porque o útero distende muito. Então, é como se o corpo entendesse que já está na hora de nascer. Sim. E eles eram muito grandes. Então, quando eles nasceram de 36 e 4/7, eles já têm uma dificuldade pulmonar, sim. É isso? Não, eles não nasceram com dificuldade pulmonar, mas uma dificuldade de reflexo de sucção. Então, a amamentação foi dificílima. Eles tinham um tônus baixo, então eram crianças mais flácidas. Então, aqueles reflexos que a gente espera já não estavam adequados. Aqueles apigar, aquelas coisas. Então, amamentar foi muito difícil, foi uma barreira para mim. E crianças com muito desconforto, muito desconfortáveis no seu próprio corpo. Então, muito choro de horas, choro que não cessa. Você já conseguiu amamentar, você já trocou. E tem um desconforto que você não sabia. Desconforto, e assim, do pai, da mãe, né? É isso. E checando todos os parâmetros, levando para o colega, não é assim mesmo. E choro. E crianças que não dormiam. Nossa. Não dormiam mais do que 30 minutos. Nossa. Então, o primeiro grande desafio... Foi o sono. Foi o sono. Nossa, a gente fica desesperada, né, Foram Patrícia? 4 anos sem dormir.
4 anos sem dormir. Você imaginou? E como eram 2, eu estava sempre revezando com alguém. Mas eu estava sempre também não dormia. Vida. Ninguém dormia. Então, ninguém dormia. E esse desconforto, ele chamava muito atenção, porque era um choro de dor, de desespero. A ponto de, em alguns momentos, eu levar para o hospital sem roupa, porque eu achei que tinha sido picado. Então, várias vezes levei, fazia exame de sangue, fazia ultrassom. Não tinha nada. Nada. Então, crianças com muita dificuldade de se acomodar. E os marcos no neurodesenvolvimento, que aí, ó, para as mães, primeiro tchan da bola, a gente tem alteração nos marcos de desenvolvimento quando esse quadro se instala já dentro da barriga dessa mãe. Uhum. Então, atrasaram para sorrir socialmente, para responder o meu comando. Seu estímulo. Contato visual ruim, mesmo na amamentação. Atrasaram para sentar, não engatinharam, atrasaram para andar. E a fala só veio com 2 anos. Então, uma criança com 1 ano, ela já tem que começar a produzir sons, balbuciar. Ela já tem que estar balbuciando há algum tempo. Algumas coisas. E com 2 anos, eu espero pelo menos frase de 2 palavrinhas. Tá. Então, essa é uma atenção muito importante. Se eu não tenho nenhum problema auditivo, se eu não tenho catarro na orelha, se eu não tenho cerume. São fatos que a gente tem que ficar atento. Sim. Como os meninos, eles nasceram um pouquinho antes das 39 semanas, e eu levava sempre nos médicos, não, isso aqui tem a ver com a prematuridade deles. Tá. É um tudo atraso aí, normal. né? Tudo normal. Dentro Você é exagerada, mãe. Você Sempre é uma mãe tensa, mãe de primeira viagem. exagerada, Isso. nervosa. Ainda mais com 2, sem dormir. Médica. Exato. Só Erótica. que assim, com 4 meses, um desses choros do Ju foi tão forte, que eu tava com o Ju, uma tava com o Lu, e a gente começou a escutar que o choro, ele parava, ele pausava, ele fazia uma contração, e depois ele fazia... e voltava de novo. Entendi. E aí eu falei, ó, o Juliano tá parando dor. de respirar. Corremos com o Juliano pro hospital. E aí, Juliano acabou evoluindo para um quadro de intubação. Quem intubou, inclusive, foi a Alessandra, que teve aqui. A Alessandra Cortese. Adora você, falou muito de ela você. Ela é a pediatra dos meninos. E assim, Juju foi internado numa UTI com uma suspeita de um quadro neurológico. Chama-se síndrome de West. Essa foi a suspeita inicial. Que depois ele ficou uma semana internado, ele ficou entubadinho, foi um desespero para a família. Quando ele vai ter a alta, ele faz o primeiro movimento estranho. E eu falei, o que é isso? Pequenininho. 4 meses, né? Ele tá feliz que ele vai embora. E aí começaram os movimentos. Toda vez que ele ficava excitado, ele fazia movimento, né? Sempre o mesmo movimento? Sempre mãozinha. A mãozinha, Sempre mãozinha. E a gente achando que era só felicidade. E como eles tinham essa questão toda do choro, a gente estava sempre focado em encontrar qual que era a causa disso. Aí, a gastropediatra, ela descobre que era um refluxo muito forte. Refluxo pela proteína do leite de vaca estava sendo tão intenso que ele faz uma coisa chamada síndrome de Sandfer, que é uma síndrome neuromuscular associada a um refluxo muito forte. Porque eles não estavam mais mamando no peito. Eu estava até 4 meses, era peito só. Só peito? Você aguentou, não, Patrícia? Perdão, não. Eles mamaram no peito, mas eles foram suplementados com desde o primeiro dia do hospital. Assim. Tá, mas você dava o E peito também. tem o traço do leite de vaca. Na verdade, não tem o traço, é intacto, é proteína total. Total, né? Não é hipoalergênico, é proteína total. Entendi. Então, esse leite, essa vitamina da vaca, essa proteína da vaca estava causando... Essa proteína era de difícil digestão, um sistema digestivo que era imaturo. E aí ele passa, a caseína de difícil, mais de difícil digestão de todas elas, ele passa a fazer esse refluxo e ele faz os espasmos de laringe. Entendi. Com queda de saturação de oxigênio, chegava a 84% de saturação. Aí começamos a tratar, retiramos essa proteína. Melhorou. Houve melhora do quadro e o Luigi, que estava começando, não evoluiu.
Porque o Juliano sempre começa tudo primeiro. Então, do quadro, apesar de eles serem idênticos, o quadro do Ju sempre foi mais intenso do que o do Lu. Então, dentro desse espectro, o Juliano é mais afetado, desde o começo. Tá. Então, apesar da genética idêntica, a manifestação clínica do espectro é diferente. Tá. E você acha que eles sentiam dor mesmo, tirando isso? Então, na verdade, quando a gente percebe que tinha esse processo digestivo, e junto com isso eles tinham também diarreias de meses. Alguns momentos de sangramento intestinal, que nesse momento foram atribuídos apenas ao leite. Com a retirada, já há uma melhora desse comportamento de choro, de desconforto. Melhorou bastante, então. Já começa a fazer uma pausa nesse processo, quando a gente trabalha com uma proteína totalmente quebrada. Entendi. Só que a gente percebia que tinham momentos em que o choro era extremamente intenso depois da alimentação. Eles adoram macarrão. Comia macarrão, dava um tempinho, começava uma crise de choro. E é uma crise muito desorganizada, porque a criança, ela começa a se bater mesmo, fica vermelha, puxa as pernas, solta as pernas. Então, assim, é um quadro muito intenso. É uma dor, muito intenso. Aí a gastro falou, então vamos suspender o trigo, né, o glúten junto. Tirou também. E aí melhorou toda essa clínica, né? Então, a parte digestiva, ela está associada ao espectro em até 90% dos casos. É bem ela é imatura. O que acontece é um sistema mais disfuncional do que na pediatria tradicional. Então, eu tenho uma via de sinalização mais inflamatória nesse intestino comparado à pediatria tradicional. Eu tenho mais risco de alergia alimentar nessa população do que na população típica pediátrica. Entendi. Eu tenho mais risco de refluxo nessa população do que na população. Então, assim, quando se faz as avaliações, as publicações, o transtorno do espectro, ele implica em mais disfunções gastrointestinais. Qual que é o problema numa criança que não se comunica de forma correta, que é uma das bases do TEA, né? Ela não consegue dizer onde é esse lugar que ela sente. A dor, né? Ela não consegue dizer que aquilo chama-se dor. E aí ela vai para o comportamento. Então, quando a gente vê uma criança desestruturada, muitas vezes nós julgamos, porque ela é TEA. E, na verdade, ali é um comportamento que está me informando que não tem uma condição. Que não está legal. Essa é a única condição que pode levar a esse comportamento? Não. As questões sensoriais também. Então, se a gente for pegar o que caracteriza essas crianças, né? Eu tenho obrigatoriamente que ter um problema social, dificuldade com os meus pares, dificuldade com o contato humano. Eu não tenho interesse pela face humana. Então, no cérebro das nossas crianças, essa via que na criança típica, quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para as outras crianças, eu recebo uma recompensa. Eles não na têm. Criança do espectro é uma via fraca, não tem recompensa. Ela tem recompensa por objetos, por outros estímulos sensoriais. Então, é uma via que a gente precisa desenvolver. Entendi. O hiperfoco também eles têm determinado objeto, de sempre ficar olhando para determinado. Outro dia eu vi alguém falando sobre isso. O hiperfoco, né? Você fica naquele objeto. Por exemplo, igual dessa caneca, é sempre a caneca. Do Eduque, que eles colocaram a galinha e que a galinha tem hiperfoco na galinha. Então, eles têm coisas que eles gostam muito e que eles se fixam nesse objeto, que é o hiperfoco, e tendem a não variar, a não extrapolar. Eu fico naquela rigidez de opção. Então, no caso dos meninos, eram as formas geométricas e as vogais. Tanto é que para a gente aprender a brincar, que eles não se interessavam por boneco nenhum, por nem vestido de pelúcia, por nada. Eu comprava e nada. Eu animei as vogais, eu coloquei olhinho, eu coloquei boca, e elas passaram a ser personagens da nossa brincadeira. Eu comprei uma casinha. Para chamar atenção. E aí, a letra maiúscula do EVA era a mãe, a minúscula era o filhinho, o B era o pai, o Bzinho era o filhinho. Nossa, teve que ter uma criatividade. Porque eu precisava pegar
aonde eles se fixavam para eu tentar entrar nesse universo. Então, a grande questão dos pais é que eles têm um papel tão importante em entender qual é a ponte do seu filho, qual é o interesse dele para fazer esse contato e trazer eles para o nosso mundo. Então, assim, eu queria que meu filho me chamasse de mãe. Eu queria que ele falasse, eu te amo. Então, o diagnóstico, estávamos todos nesse embolado, não veio inicialmente pelos médicos. Veio pela escola. Pela escola. Já com quanto? A Lia, do maternal lá do Kelly. Assim, com quanto tempo? Eles entraram com 2 anos na escola. Nós tivemos uma reunião com 2,5, em que ela falou, Patrícia, tem alguma coisa errada aqui. Porque ele não participa. E o foco era muito no Juju. Tá. Ele não participa. O Lu participa pouco, mas o Ju não participa. Ele fica se movimentando. Ele não quer sentar na roda de conversa. Tem alguma coisa aí. E eu falava, mas eu sempre cuidei. Desde os 4 meses eles são acompanhados aí vem aquela culpa. Você se sentia culpada? Então, na verdade, eu me sentia sem saída. Porque eu era uma mãe muito cansada. Imagina. Eu não dormia. Eles choravam. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava buscando respostas. Eles não se desenvolviam da forma esperada, né? Então, era uma coisa... Família de espectro autista, gente, é uma família que está toda comprometida. Tanto do ponto de vista emocional, porque você não consegue acessar esse filho, quanto do ponto de vista físico, exaustão. Claro. Porque às vezes você acha que está acertando e está errando. Então, eu chamei uma pessoa para fazer Shantala nos meninos, porque eu queria que eles acalmassem, que é um toque terapêutico indiano. E aquilo irritou mais. Eles urravam de dor. Eu tentei fazer isso na minha filha, ela odiou. Urravam de dor, parecia que estava matando. Então, assim, eu tentei várias coisas. Porque a gente acaba se sentindo meio que impotente, tentativa né? E erro. Você vai tentando e nada surte aquele resultado que você espera que vai. Como médica, que você... Extremamente frustrante. Mas não passou na sua cabeça hora nenhuma que poderia ser antes da escola? Então, o que aconteceu? Eles gostavam muito. Eu tinha um palhacinho de rodela. Sabe aqueles palhacinhos? Sei. E aí, a gente via que eles gostavam muito que eu rodasse as rodelinhas do palhacinho. E eu tinha assistido na década de 80 o meu Filho, Meu Mundo. Tá. Aquele que rodava o prato. Exatamente. Eu vi esse filme, é lindo. A hora que eu vi. Rayman? Não. Esse é uma família que consegue resgatar esse filho praticamente dentro da normalidade. Com a mão, o dia que ele abraça a mãe. E eles criam um método que é o método Sunrise, que é um método maravilhoso, que no Brasil a gente tem como inspirados pelo autismo. Que é um método que eu usei nos meninos, inclusive. E aí, o que eu percebi? Que o Juju, a hora que eu rodava o pratinho, ele ficava. Aí eu falei, nossa, gente, parece o menino do filme. Falei, não, mas não deve ser, né? Tô acompanhando, parará. Então, sempre aquela voz, tem alguma coisa errada, mas nossa, já tá fazendo tudo. Tem alguma coisa errada, você tá fazendo tudo. Levei pro neurologista que acompanhava desde os 4 meses, com 1 ano e meio, que o Lu teve uma crise absurda na praia, que durou 1h30 de se bater. Porque ele estava sentindo alguma coisa e não sabia. Pós-alimentação. Cheguei no neuro, detalhe. viajei, aquela viagem horrorosa. Eles não conseguiam ficar no cintinho. Ia pro buraco do carro, pegava do buraco, desespero, subi, não conseguia achar posição. Cheguei no neuro, ele falou que eu era muito exagerada. Nossa senhora, eu batia nele, eu acho. Que não tinha... Aline, acho que a gente batia nele, né? Que não tinha nada. E 5 minutos me falou que o problema era eu. Eu já escutei isso também. Voltei. E aí, na escola, quando a professora fala, eu levei o Juju para fazer os exames da gastro. É sempre Lu e Ju, tá, gente? Eu falo mais do Ju, porque o Ju é sempre aquele que... Mais sensível. Mais O Ju, quando eu fiz o primeiro ATEC, a primeira avaliação de comprometimento do TEA dele com 4 anos, ele já tinha o diagnóstico, mas o ATEC mesmo, que é você acompanhar a evolução da sua criança ao longo do tempo, ele tinha um ATEC severo, de quase 90 pontos, de uma criança que precisa de muito suporte e muita dependência. E o Lu tinha um ATEC moderado, de 59 pontos.
E a gente quer que esse ATEC vá o mínimo possível. Quanto maior a pontuação, mais intervenção e mais comprometida de 0 a 100. Tá pelo espectro. Não, acho que vai até 110, 110. Se eu não me engano. E aí, eu fui para a escola e ela fala isso, volto para fazer os exames do Juju e encontro um neurologista no shopping. Nossa, ele vê o Juju no carrinho assim. Aí eu falo, olha, a escola tá me dizendo que ele não tá interagindo, que isso e aquilo. Ele falou, marca no consultório, que eu tô achando que tem alguma coisa errada. Ele acordou pra vida? Que bom, né? Agora. Que ódio. E, gente, eu não posso falar... assim, todos os médicos... Não, mas todos os médicos que passaram na vida dos meninos, eles fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Com conhecimento, lógico. Então, assim, é a minha história. Sim. Mas, assim, eu agradeço cada um, porque, por exemplo, esse foi o que cuidou do Juju na UTI. Tá. Né? E aí... Quando eu chego no consultório dele, na semana seguinte, o Juju entra e faz uma estereotipia. E faz uma vocalização. Aí ele olha pra mim e fala, ele é autista. Ele já foi assim que ele me traz o diagnóstico. Meu Deus. Pessimamente. Falou, isso é uma estereotipia, ele tá no espectro autista. E eu falo, como assim? Então, gente, vamos entender que o TEA, ele não tem diagnóstico bioquímico, ele não tem marcador de sangue, ele não tem marcador neurológico, é isso que eu de te imagem. Não existe um exame que você faça... comportamental. É clínico, assim, Então, a observação é fundamental. E a observação com os pares, escola, é fundamental. Para eu fechar esse diagnóstico, então, eu tenho que ter uma dificuldade social, não tem TEA que seja social. Dificuldade social, não tenho interesse, não quero fazer troca. Esse universo realmente não me traz nenhum tipo de recompensa, então eu não busco. Tá? Se o contato visual está comprometido, mas ele pode acontecer e eu já desvio. Ou ele não acontece. Tá. Então, quando faz o eye tracking, que é uma coisa que se faz nos Estados Unidos com bebês, a partir dos 6, 8, 10 meses, que eles vão já monitorando as crianças de risco, se percebe que o foco das crianças ele fica nessa área mais baixa do eles não levantam então, o olhar, gente, né? eu perco tudo da expressão facial humana. Então, como aprender sobre alegria, tristeza? Como aprender o vocabulário? Como aprender eles não olham, a sutileza, se você não entra em contato, porque nós somos modelos das nossas crianças. Sim. Então, a criança típica, ela busca contato, ela quer mostrar, ela puxa atenção, ela quer estar junto. A criança do espectro, não. Não, né? Ela está nos seus próprios sistemas. Então, assim, atraso no contato social. Esses são o que a mãe tem que ficar atenta. Tem que ficar atento. Então, assim, socialmente com os pares, eu não estou tendo a resposta adequada. Tá? Não brinca, não interage, prefere ficar isolado. O contato visual, ruim ou um contato de desvio, né? Brincar de uma forma inadequada com os brinquedos. Então, normalmente, eles gostam mais de objetos, de alinhar, de emparelhar, de partes. Cores, né? A imaginação, nesse momento, está muito embotada. Mas, quando você trabalha com eles, eles ficam extremamente criativos. Então, assim, eu vi isso acontecer na minha vida, é maravilhoso. Mas, nesse momento da entrada, nesse momento que é um momento dark da família, pesado... isso está muito comprometido. Aí eu tenho essa questão sensorial, que é uma questão... Então, a disfunção da integração sensorial é como eu recebo todo o input do mundo. Como eu sinto o mundo. Então, de repente, a camiseta da Aline, ela me traz algum desconforto sensorial. A luz daqui me atrapalha. O som aqui de baixo, que vocês estão ouvindo, tem um sonzinho que a gente anula... Para eles é uma coisa que viram... é muito intenso e pode ser doloroso. Sim. Então, o toque da roupa pode ser extremamente desconfortável. A etiqueta da roupa, desconfortável. Texturas na boca, alguém tocar neles. Alguém, assim, por exemplo, tocar... Ele não gosta. Eu posso ter hiporresposta e eu vou buscar essa sensação. Tipo, eles adoravam ficar no clube de campo dentro do balanço. Horas. E eu posso evitar contatos. Então, teve muitas crises do Juju, tadinho, pititico, gente.
3 aninhos. Ele tinha um paninho que ele se acomodava sensorialmente, com o paninho ele fazia uma bolinha, ele tinha a chupeta, e aí ele tava chorando, tentando manter a chupeta na boca, e eu tentando pegar para poder aninhar. Mãe, né? E ele fazia assim com a mãozinha, e ele fazia assim. Nossa, que doloroso, e aí, né, Patrícia? Ele chorava, até que ele adormecia suado, sozinho no sofá com o paninho. Nossa, isso pra gente, imagina o seu coração, como que fica. Gente, eu já quebrei, já remontei, já remontei. Eu tenho certeza que já quebrei. Porque assim, a Patrícia contando pra gente, mandando os áudios, né? Assim, falando, né, do que ela ia falar hoje e tudo, porque pra gente tentar entender também, né, pra gente tá meio que por dentro disso. Você comentou, você falou assim, eu contando isso, eu revivo tudo. Né? A grande questão com não, eu tô emocionada. O estresse pós-traumático, que eu considero uma maternidade atípica, da forma como eu vivi, muito, muito cheio de momentos de estresse. Quando eu lembro, o meu cérebro não sabe que aquilo já passou. Eles estão com 16 anos. Com certeza. Eu libero todas as substâncias químicas, todos os mediadores daquele momento extremamente doloroso. Então, é muito doloroso entrar nesse lugar. Mas é importante falar, porque isso está acontecendo na vida das famílias que não sabem. E que não sabem. Nós estamos hoje com 1 para 36. É muito. E essa estatística... Fala que vai aumentar, né? É isso que eu ia te pedir, eu ia te perguntar. Quais são os números do TEA, assim, no Brasil, no mundo? Como é que tá a isso, gente assim? tá com 1 para 36 até os 8 anos, segundo o CDC. E isso é uma estatística... Uma criança com espectro cada 36 nascimentos, um é autista. É muita coisa. Na Califórnia, para cada 20 nascimentos, um é autista. E isso já é uma estatística de 2023. Aí a gente tem duas questões. A Califórnia, ela tem todo um cuidado de monitoramento maior, mas ela também tem áreas de grande exposição de agrotóxico. Eu ia falar das drogas também, que são liberadas lá na Califórnia, né? Então, juro que esse aspecto eu não estudei. Eu estudo muito sobre a questão ambiental, mas com certeza. Então, assim, tudo aquilo que afeta esses pais em termos de saúde, nesse pré-gestacional. Então, assim, eu que vou gerar esse fruto, se eu não estou na minha melhor condição, e se eu estou recebendo uma série de substâncias que não são naturais ao corpo, eu vou afetar essa minha prole, a sua gestação. Isso. Então, assim, essa questão é muito importante também a gente conversar, porque ninguém se prepara para ter filho. Exatamente. Exato. A gente vê as pessoas comendo um monte de porcaria, né? Fumando, bebendo. Só que assim, a gente não... A origem do espectro, ela não é assim, ela tem também a carga genética hereditária. Tem também. Ou é só assim, a parte externa. É alimento, ou é remédio, ou é mau uso do corpo. A gente tem uma combinação nós temos uma genética. Então, quando a gente fala em autismo idêntico, sempre eu vou ter, se um filho foi diagnosticado, a prevalência desse segundo ser diagnosticado é muito alta, chega até 95%. Isso tudo. Se eu tenho um outro familiar com TEA, um outro filho com TEA, eu tenho um aumento de 20% em qualquer outra prole que eu tenha. Se eu tenho casos de depressão, esquizofrenia, TDAH, eu estou aumentando. Então, doenças psiquiátricas naquela família me aumentam a possibilidade dessa genética, mas a genética sozinha, ela não explica essa evolução. E a maior parte dos artigos que a gente vê já se entende que é uma associação entre genética e ambiente. Inclusive porque a gente não tem um gene. Então, nós temos mais de 1000 genes associados ao fenótipo. O fenótipo é a clínica, aquilo que se apresenta. Então, aquela criança teve as alterações que justificam o diagnóstico TEA. Vou fazer uma pesquisa genética e se encontrou mais de 1000 genes associados, né? Com alta probabilidade de estar associado, mas são genes diferentes. Entendi. A mesma clínica para genes diferentes. Fala-se de uma teoria poligênica. Porém, 70% dos casos não se acha nada quando faz até o exoma.
Então, eu chequei, eu fiz cariótipo, eu fiz X frágil, eu vi se não tinha perda de material genético, duplicação de material genético. Eu fiz o exoma, que é o último. Não se encontra nada. E eu tenho pacientes severíssimos, em que nada foi encontrado. Então, eu acho que a nossa genética também está em expansão e vai melhorar esses gaps. Mas a gente tem uma questão ambiental com muito essa subida. Forte. Então, 1970 era 1 para 10 mil. Jesus! O agrotóxico. Outro dia eu li uma reportagem sobre 1 para 10 mil. Hoje... 1 para 36. Até Jesus. 8. 30 anos. Quando a gente vai para 17 anos, essa estatística já cai nos Estados Unidos. E a gente sempre está olhando para trás, porque isso são 11 territórios monitorados nos Estados Unidos. Por que eles monitoram, gente? Porque aqui tem uma população que, se não for cuidada precocemente, vai gerar um ônus para esse governo. Com certeza. Absurdo. Com certeza. É o que está vindo. E eu realmente acho que nós estamos num processo progressivo de alteração de conectividade cerebral das nossas crianças. Só que a neurodiversidade, que é esse cérebro diferente, que enxerga diferente, porque os meninos hoje, que estão super bem, eles têm sacadas incríveis, mas eles enxergam diferente, de ângulos totalmente diferentes. Hoje, o Juju estava com desconforto na garganta, eu falei, Juju, de 0 a 10, que eu sempre ensinei para eles me passarem pela escala, né? 10 está insuportável, 0 não sinto nada, está 1,8. Então, assim... Então, na cabeça dele, ali, né? Na régua. Eles são muito precisos, né? Eles não têm aquela viajada que a gente dá. Quando eles começaram a falar, então, assim, quando eles começaram a ter uma linguagem já de frase desenvolvida, foi muito engraçado, porque o Luigi, ele entrava na cozinha, assim, de manhã, no domingo, e falava, bom dia, Patrícia. Então, ele era uma formalidade para um pititico absurdo, né? O Ju demorou muito mais para falar. A Juju foi falar, foi fazer um bate e volta comigo lá para os seus 5 anos e meio. Então, eu ia para a escola levar eles no maternal e ia sempre cantando a musiquinha, esperando que alguém preenchesse a frase, cantasse o versinho, né? Se está contente, bate palma. Só que era eu e eu, né? Eu e eu mesma, esperando em algum momento alguém... Vai ver que eles nem achavam isso interessante também, conversar comigo, né? Porque uma das questões é essa, né? Será que meu filho vai bater papo? Será que ele vai me contar o que ele sente? Então, a linguagem, ela liberta essas crianças. E aí, outro ponto fundamental. Então, se o meu filho ainda não tem uma linguagem funcional, que é dizer o que sente, dizer o que precisa, né? Estou com dor, quero ir no banheiro, preciso de água. As necessidades eu preciso básicas. Aumentar a intervenção terapêutica focada nessa comunicação, porque senão eu não estou acessando esse outro indivíduo. Eu estou supondo. Você tem que estimular o tempo inteiro, então. Estimulação precoce. Então, assim, atraso social, atraso de linguagem. Essa linguagem pode estar ausente. Ela pode vir de uma forma ecolálica, que a gente chama, que é repetir o último pedaço daquilo que escutou. Né? Então, você fala assim, você quer água? Água. Não é que ele quer água, ele está repetindo aquele pedaço que ele conseguiu gravar e fazer a reprodução. Porque tem os não verbais, mesmo que não vão falar nunca, né, Patrícia? Então, a gente tem que está aumentando muito a apraxia de fala, muito dentro do TEA. E a apraxia é um problema motor. Eu posso ter falta de estímulo, então, na idade? É uma desconexão entre o meu cognitivo e o meu físico. Entendi. Então, a criança pode querer falar, mas ela não acha as vias para concretizar o som. Então, o trabalho da fono é muito mais complexo e tem que ser direcionado para a apraxia, porque ele não consegue fazer a modulação daquilo que vai gerar o som específico. A criança pode tentar abrir a boca e tentar imitar, mas não sai. Essa emissão não consegue acontecer. Eles ficam nervosos, você percebe? Isso é claro nos meus pacientes. Meus pacientes não verbais, eles estão fazendo, muitas vezes, tentando se comunicar de outras formas. Eu tenho um que chega e já vai me dando tchau, que ele quer ir embora. Aí eu tô falando alguma coisa com a mãe, ele põe a mão na orelha, porque ele não quer me ouvir. Exatamente. Ou ele quer, chega, já deu.
Então, eles vão tentando se virar, mas isso também é causa de muita alteração de comportamento, porque eu tô preso naquele corpo. E eu tô lendo um livro que eu não consigo terminar, chama Underestimated, que é subestimado, que é a história exatamente de uma família americana. Toda vez que eu vou ler, eu choro muito. Então, e que esse menino tem 17 anos, e através de um método, que é o S2C, que é um método de soletração, porque o apontar está preservado no apráxico, é um motor que funciona ainda neles. Tá. Ele consegue aprender a apontar e fazer as palavras e as frases, e começa uma comunicação alternativa, e o universo que ele tem dentro dele é gigante, né? Maravilhoso. É de uma profundidade. E aí ele fala que ele estava preso, silenciado naquele corpo. Então, muitas vezes a gente julga pelo comportamento. Nós somos uma sociedade que julga muito. O tempo todo, demais. Então, eu tô vendo a criança lá correndo de um lado para o outro, fazendo som, fazendo careta. E eu tô julgando que ela não é inteligente. Quando, na verdade... Você tá subestimando. Ela é mais inteligente até que ela pode ter todo esse cognitivo preservado, mas ela não consegue. Então, imagina, gente, o Stephen Hopkins. Todo mundo sabia que ele era inteligente. E aí ele vai definhando naquela cadeira. Mas imagina que você não soubesse do passado dele, você encontrasse com ele no elevador naquela cadeira. Falar que não, qual era o julgamento em relação àquele cérebro? Não tem nada. Então, né? Então, o corpo e o cérebro não funcionam conectado. E, Patrícia, você acha que eles têm consciência do que acontece com eles? Tem. Todos esses relatos eles têm. Então, às vezes, eles estão fazendo alguma coisa que eles já aprenderam. Então, já entenderam que aquele é tudo alfabeto, mas eles não conseguem mostrar que eles entenderam. Entendi. E eles estão repetindo coisas que eles já dominaram, sabem, mas eles não conseguem. Por isso que eu falo que linguagem liberta. Tem um documentário que foi lançado no ano passado, que também chorei pra caramba, eu choro pra tudo. Que chama Spellers, que é exatamente esse grupo da soletração, que conta a história dessa família do livro que eu tô lendo, americana, e que mostra, né, essa saída de dentro desse casulo fechado através da comunicação alternativa. O problema é que a gente precisa capacitar profissionais para conseguir fazer esse acesso, né? Então, eu tô mandando para as fonos, né? Eu falo, gente, dá uma olhada no documentário, dá uma olhada no sei o quê. Tem fonos engajadas nesse processo todo, mas ainda é muito pouco para a demanda que nós temos. Então, se a gente imaginar que em toda sala de aula tem uma criança e que os graus são variados, então o transtorno é esse guarda-chuva, né? Que é um nome super feliz. Porque é um espectro de possibilidades da manifestação do TEA e que não é estático. Essa criança vai caminhar. Se eu fizer o que tem que ser feito, ela vai melhorar. Vai. Quanto? Não sei. Até onde ela vai? Não sei. Depende de cada criança. A gente criança. precisa investir neles. E aí, para as famílias, eu vou falar, a gente precisa amar eles na disfunção. A gente precisa amar eles quando eles estão desorganizados. E a gente precisa dizer. Então, todas as noites eu ia beijar meus filhos. Eu falava, eu amo vocês mais que tudo na minha vida. E eu não vou desistir. Então, quando eu vou estudar sobre o poder da alimentação, quando eu vou estudar sobre os nutracêuticos, quando eu vou estudar sobre o intestino, sobre o que eu posso fazer, é porque eu quero resgatar os meus filhos. E a gente é muito sozinho nessa caminhada. Imagino. É muito sozinho. Porque como quem faz esse salto quântico de buscar informação, normalmente é quem tem alguém afetado. Com certeza. Né? Você não está satisfeito. Eu lembro quando o diagnóstico saiu, e a psiquiatra dos meninos é a mesma desde os 2 anos e meio. O diagnóstico saiu com 2 anos e meio, graças à professora da escola. Que legal. E quando saiu esse diagnóstico, a minha preocupação é o que vai ser dos meus filhos. Eles vão conseguir dar conta da vida deles quando eu não estiver mais aqui? Eles vão ter autonomia? Eles vão ser felizes? Porque o que eu escutei, gente, era assim, não espere um abraço, não espere um eu te amo, não espere... As piores coisas, Não né? espere que ele vá conversar com você, não espere que ele tenha amigos. É sempre assim, não é assim...
toma esse remédio e faz a terapia. A terapia, ela é fundamental e o medicamento tem o seu lugar, sim. Ajudou muito os meninos. Mas a gente tem que olhar para tudo que vem junto com esse TEA. Então, a questão das comorbidades, então a gastrointestinal é subestimada pra caramba. Eles acabam, por conta das questões sensoriais, muitas vezes sendo seletivos. Então, os meus filhos, eles engasgavam muito. Eles daí que vem a seletividade alimentar, né? E quando eles engasgavam, que eu tinha que desafogar, já era um trauma associado à questão alimentar. A alimentação dele de sólidos foi tardia. Então, com 1 ano de idade, a criança para estar comendo igualzinho a família. Uhum. Os meninos foram começar a fazer isso com 2 anos. E com dores. Então, eu comia, tinha dor também. Então, era um processo muito doloroso. Se eu não ajudar esse sensorial, e aí entra terapeuta ocupacional, com formação e integração sensorial a se regular, fica muito difícil. Se eu não tiver a nutricionista para estar fazendo essa avaliação do quanto que essa dieta está falha em suprir de nutriente, então a gente tem que lembrar que o nosso corpo é a nossa casa. E uma criança está construindo tijolo por tijolo tudo que ela é. Se só está entrando farinha, chocolate, ultraprocessado, só inflama mais o corpo. Esse corpo vai ser construído com aquilo, com aquela matéria-prima. Eu falo para os meus pacientes, ninguém faz casa com tijolo ruim, com cimento ruim. E aquilo vai dificultar até você depois tentar descobrir essa janela para você entrar. Exatamente. Né, Patrícia? O que acontece... Então, ainda nas questões genéticas, a gente tem muito claro que a ativação imunológica, a genética de doença autoimune, participa muito nesses processos. Então, o sistema imune que funciona mal, desregulado, reage de uma forma exagerada para coisas que ele deveria tolerar, não reage de forma correta para vírus e bactéria. Então, no começo, eles pegavam infecção uma atrás da outra, os meninos viviam doentes, viviam tomando antibiótico, viviam tendo vômito, diarreia, blá, blá. Então, não funcionava para o que precisava e reagia de uma forma exagerada para aquilo que deveria tolerar, que é o caso de uma alergia, de uma intolerância, né? Com isso, a gente também tem uma deficiência de função enzimática, porque esse intestino está tão sofrido, aonde é produzido, ali na bordinha escova do intestino, que eu não consigo digerir também outras coisas. Então, eu também como, mas não consigo quebrar para aproveitar. Quem é que aproveita? Não, as bactérias do nosso corpo. A gente tem um ecossistema inflamado. enorme, oportunista. Que se eu der alimento bom, eu estou estimulando uma microbiota boa, que vai ser parceira em produzir vitamina, que vai ser parceira em estimular o sistema imune para, você pode tolerar isso aqui, você não precisa responder desse jeito, que vai também produzir substâncias neurotransmissoras. Então, bifidobactéria produz GABA, que é um neurotransmissor que acalma. Então, essa ecologia, eu preciso trazer ela para me ajudar nesse quadro clínico, mas para isso eu tenho que alimentar. Sim. Então, a dieta... é fundamental. É fundamental e a maior interface entre o indivíduo e o meio externo, é o que ele come. E muitas pessoas nem pensam nisso, né, Patrícia, da parte de alimentação. E é difícil entrar. Então, assim, as mães falam assim, doutora, mas como eu vou mexer? Só come esses 2 itens. Só que são 2 itens que trazem tanta informação química para gerar vício e prazer e fechar aquela criança na necessidade só daquilo que eu não consigo entrar com mais nada. Então, a gente é muito refém da indústria química. A indústria alimentar, ela faz com maestria a indução de prazer com os alimentos. Eu sei. A necessidade, vício, né? A necessidade de sempre estar precisando daquilo. E aí, o que acontece? É uma população que não é entendida pelo mundo e não entende o mundo. Fugir, muitas vezes, é o melhor caminho. Tanto dos pais quanto das próprias crianças. Eu vou para a comida. Eu vou para o que me dá prazer, eu vou para a tela que me dá prazer, eu me fecho. Mais ainda. Só que tudo isso piora o espectro. Isso. Piora a sinalização inflamatória. Então, a gente sabe que a neuroinflamação, ela faz parte
do TEA. Eu não faço uma poda neural, que é aquela árvore que está cheia de galho, mas assim, ó, eu preciso deixar só essa via, que essa via leva ao melhor motor que ele tem para poder fazer a colocação da roupa. Eu vou cortar todos esses outros galhos que estão interferindo. Essa é a poda neural. Se eu tiver inflamado, eu não vou podar certo. E vou perder vias boas, em vez de vias ruins. Perde as boas que já estão ali. Aí nós vamos falar das crianças que fazem o quadro regressivo. Então, os meus, todos os marcos foram alterados. Então, assim, eu tive um diagnóstico de doença autoimune com 30 anos, uma retocolite ulcerativa, depois eu fiz uma psoríase. Então, eu sou uma mãe com um histórico de autoimunidade. Hoje eu estou em remissão graças à dieta dos meninos, a tudo que eu fiz. Mas, assim, eu era essa mãe ativada imunologicamente falando, tá? Então, eles foram afetados já desde esse neurodesenvolvimento intraútero. Mas existem crianças que, apesar da genética, elas vêm bonitinhas, né? Com todos os marcos perfeitos. As mães trazem vídeo delas dando tchau no aniversário, cantando parabéns. E aí tem um marco em que a criança perde contato visual. Perde todas as palavrinhas. Perde aquele motor e entra no espectro. Então a criança nasce sem o espectro e desenvolve alguma coisa, dá um start, dá um gatilho, os gatilhos ambientais. Qual é a idade que isso pode acontecer? Normalmente, a regressão, ela acontece entre 12 e 24 meses. 12 e 24 meses. Mas o TEA, em qualquer criança, ele já está instalado, o TEA, como ele se entende, até os 3 anos. Então, até os 3 anos, todas as características do TEA, elas já estão lá. Tá. Então, o contato visual, a dificuldade de comunicação, as questões sensoriais, a rigidez, eles querem que as coisas sejam feitas da mesma forma. Sim. Sair daquilo que está programado é desestruturador. Então, eu lembro de um dia que eu fui levar o meu filho na fono e eu resolvi parar para comprar mamão. O comprar mamão não estava no nosso roteiro. Eu mudei o caminho. Entrei com ele já começou a desestruturação. Tive que pedir para alguém me ajudar a trazer a compra para o carro, porque eu não tinha condição de tanto que ele se batia. Porque eu saí da rota. Então, uma outra coisa, mães, antecipação e rotina. A criança está muito desestruturada. Eu tenho que ter rotina e eu tenho que antecipar tudo que eu vou fazer. Por isso que a gente usa a rotina visual. Agora você vai na TO. Agora você vai almoçar. Tem uma planilha. Agora você vai na escola. E aí, o visual é muito importante, porque o auditivo é outra via fraca. É outra via hipoestimulada. Os sentidos são fracos, né? Tem coisas que estão exacerbadas quando eu tenho um excesso de percepção. Entendi. Mas o auditivo, ele tá reduzido em relação ao visual. Então, o visual é muito bom na maioria deles. Atenção total. Isso. E o auditivo ruim. Então, o que a gente fala? As mães gostam de falar, né? Todo mundo gosta de falar. Não adianta, né? Tá entrando por aqui, saindo por aqui, literalmente. Então, a gente trabalha com o verbal e o visual. Porque essa informação tem muito mais condição de chegar no ponto e essa criança começar a realmente entender o que está acontecendo. Quando eu explico para onde eu vou, o que vai acontecer, e eu também dou chance de, olha, nós vamos desligar o desenho que você está muito interessado para fazer a próxima atividade, que é uma atividade que ele não gosta, mas eu dou chance dele se regular, sabendo que ele vai precisar desligar. Essa antecipação, ela reduz a ansiedade e reduz crise. Então, eu respeito essa criança e eu trago mais informação para trabalhar com ela. Outro dia eu vi um vídeo sobre isso. 2 autistas já adultos não sei se você já viu esses autistas do Nordeste. São 2, vou ver se eu acho pra ti, mas é muito interessante. E a mãe falando assim, eles conversam, são super assim, né? Focados dentro do assunto dele. Ela ia pro dentista. Só que ela não falou, e o dentista é irmão deles, mais velho. Ela falou assim, mãe, mas a gente não vai... Não, eu não falei. Aí ela estava explicando, para vocês não ficarem, mas a gente vai no dentista. Aí um já ficou meio assim, mas eu acho que como ela já trabalhou muito isso, eles acalmaram. Mas ela falou bem na hora. Mas antes ia em outro lugar que eles gostavam de ir.
Aí ela foi, falou, e depois eles fizeram tudo lá que tinha que fazer. Mas eu achei muito interessante também, é exatamente isso que você faz. Deixa eu te perguntar, Patrícia, existe assim o diagnóstico tardio do espectro autista, por exemplo, um adolescente com 15 anos. Existe, e não é incomum acontecer. Então, de novo, né, eu tenho esse espectro, eu tenho uma ponta aqui, que é uma ponta mais funcional, tá? E que consegue se adaptar melhor. Ele vai passar como um tímido, tá? Consegue entender melhor como são esses comportamentos sociais e tentar fazer parte mais ou menos. Tem uma linguagem normalmente mais formal, né? Uma linguagem que não é uma linguagem tradicional para a faixa etária. Tem Bom dia, Patrícia. Isso, tem mais dificuldade de entender figura de linguagem, piada. Então, tem uma série de coisas e eu posso, por habilidade mesmo, ir mais me camuflando. Hoje em dia, como todos estão muito imersos no meio digital, o humano relacional está perdendo absurdamente. Então, os estímulos que já não eram fantásticos... quando você falou alimentação e né, a parte de alimentação e a pessoa ficar só fazendo a mesma coisa, hoje em dia as crianças estão fazendo muito isso, né, Patrícia? E aí, assim, nós temos que pensar que o humano precisa de experiências humanas e reais no mundo real para desenvolver esse corpo como um todo. Tudo que eu fizer de movimento, subir, descer, explorar, abrir gaveta, tirar coisa, eu estou enriquecendo o meu cérebro com essas informações e estou gerando vias fortes para aprimorar aquele movimento, para aprimorar aquilo que eu estou buscando. Sim. Quando eu só mexo o dedo e fico aqui... Nada. A Alessandra foi muito categórica em pedir para os pais evitarem tela. Quando a criança chega totalmente fechada, e ela não tem nem hiperfoco com nada no seu celular, porque o celular não permite que ela nem tenha um objeto de interesse ou uma exploração qualquer que seja para ser uma ponte entre o pai e a criança, a gente tira e entra em abstinência. Então, o sinal de que está em vício é não conseguir entregar. Não consigo. O combinado foi, vai ficar até tal hora, deu tal hora, entrega. Desestruturei, entrei em crise e não consigo entregar, não pode ter, porque eu estou numa adição. Isso aqui é doença. Né? Então, eu tiro 30 dias e é muito interessante, porque eu tenho muitas famílias que têm 2, 3, mas em idades diferentes. Que chega o caos, né? Então, a minha função é tentar entender quais são as comorbidades dessa criança, como que tá essa dieta, onde estão os problemas. E a tela é sempre um problema muito forte, porque é fácil dela distrair a criança, para a criança não dar trabalho, não ter crise, mas a criança também não está sendo estimulada. E ela fica na obsessão. Então, fica em pedaço de desenho, fica em abertura de coisa. E não termina nada, né? Começa assim. Isso. E não finaliza o desenho, vai pulando. O que acontece? Eu tô trabalhando com uma via obsessiva e eu tô fortalecendo essa via, neurologicamente falando. Então, quando a mãe tira, eu recebo os e-mails. Doutora, melhorou tanto. Doutora, não tô acreditando. Porque, gente, existia vida antes da tela. Com certeza. Existia a humanidade antes da tela. Então, tá tão complicado como nós estamos guiando as coisas e nós estamos modificando o funcionamento cerebral humano. Por causa dessas conexões neurais, né? Nós estamos fazendo podas diferentes. E o humano, o Ju tem uma camiseta que é assim, be more human. Tipo, seja mais humano. Porque o humano tá deixando de existir. A essência da troca, do contato, da afetividade, né? Ela tá ficando embotada. Tá. E cada vez é mais difícil a questão do relacionamento humano, porque não existe nem a prática de você viver, de você falar, de você corrigir, de você pedir desculpa disso, daquilo. Não, é tudo por mensagem, essa valsa ninguém mais faz. Eu vou mandar uma mensagem que é mais fácil. Né? Então, você não relaciona, você não olha no olho, né? Não tem uma interação. Cuidar dessa criança o mais precocemente possível. Então, eu sou super grata à escola. Porque quando eu fecho o diagnóstico com 2,5, eu começo nessa busca, né, de
que mais eu posso fazer pelos meus filhos? Entra a equipe multidisciplinar, que é fundamental. Então, além da escola, eles faziam 12, 14 horas semanais de estimulação. Então, fora do período da escola. Então, físio, TO, ecoterapia, musicoterapia, psicóloga, educador físico, fono. Ai, gente, é tanta gente. Ô, Patrícia, e como é que no meio desse caos todo, você ainda tirou tempo para estudar? Para ir atrás, né, Aline? De tudo. Como que você fez? Você falou assim, eu fui estudar alimentação, né? Você é nutróloga. Você não dormia, né, Patrícia? A mulher já não dormia. Como que você... o que está acontecendo? Era uma mãe caco, mas uma mãe que continuava seguindo pela urgência. Eu tinha alguns colegas, então assim, eu fui para Florianópolis, no curso do Inspirados pelo Autismo, Camila Rocha foi comigo, porque eu queria trabalhar com essa abordagem, que era uma abordagem que a gente chama de responsiva, que é extremamente agradável. Através humana. Da brincadeira. Humana, né? Você faz uma brincadeira planejada e você se encanta pelo seu filho e o seu filho se encanta por você. Então, é um redescobrir do brincar. E nesse lugar, as mães do COF falavam assim... Seu filho ainda não está numa dieta baixa em inflamatórios? Ai, meu Seu Deus. Filho não... Aquele julgamento, eu falava né? assim, gente, como que é eu isso? não ouvi falar nisso no meu tradicional? Já busquei tanta coisa. E, na verdade, não era a mesma abordagem tradicional e nem é atualmente ainda esse olhar, né? A medicina, ela não olha muito para a dieta, a não ser que as coisas já estejam complicadas. A gente trabalha muito com doença e medicamento para tratar as coisas. E aí, eu conversei com um colega, que ele é homeopata, ele falou, Patrícia, começa a estudar. Aí eu falei, eu vou. E eu ia no pó da rabiola do tráfico. Imagina, é por isso que eu tô falando. De exaustão. Teve um dia que eu quase dormi na direção do carro para chegar em São Paulo, para fazer, que era presencial. Não tinha essa história de online. Não. E eu não me contentava com aquilo que eu tinha feito. Então, assim, eu fiz nutrição e aí era só alimento, não podia... Mais nada tinha importância. Só a comida. Aí eu fiz a ortomolecular e aí nosso alimento está muito desvitalizado, é um solo empobrecido, a gente não está tendo, né, uma qualidade nutricional adequada. Precisamos trabalhar com esses cofatores que fazem o sistema metabólico funcionar melhor. Aí eu também não fiquei feliz. Aí eu conversei com uma colega em São Paulo, que inclusive viu os meninos antes de eu assumir essa parte, e ela falou, Patrícia, você tem que ir para os Estados Unidos. E aí que eu comecei a ir para a Academia de Pediatria para crianças com necessidade especial. E eu cheguei lá em caco, eu entendia muito bem inglês, mas eu não falava muito tempo. Mamãe foi comigo, sua mãe junto, mamãe é parceiraça. E aula o dia inteiro e prova no final do dia. Tinha que fazer uma prova para você conseguir a certificação daquele módulo que você tinha feito. Então, aquela viagem que era só para estudar, porque eu não tinha pique para fazer mais nada. Eu falei, mãe, não vou sair do quarto. E assim, acho que a carga emocional também. Tudo, né, Patrícia? E quando eu falava para as pessoas que eu tinha gêmeos, eu via na cara das pessoas, tipo assim, coitada. Ai, meu Deus. Eu muito isso na minha vida, né? De coitada, você tem gêmeos especiais. São dois. Né? E aí eu passei para academia todo ano, né? 2 vezes por ano. E foi fantástico, porque aí se juntou, né? O medicamento tem seu papel, o alimento tem seu papel. As vitaminas minerais, o ácido graxo ômega 3, todos têm o seu papel de acordo de quem é essa minha criança. Quem é que está na minha frente? Sim. E o que ela apresenta de problema? Então, não é caixa, não é protocolo, é quem é você. É individual, né? É individual, né? E você vê, os meus filhos têm a mesma genética. Mas são diferentes. Completamente diferentes. E assim, a medicação, o tratamento são diferentes também? Sempre foram ajustados individualmente para cada um. Agora, esse último momento, nós estamos fazendo um trabalho em cima da genética deles. Então, eu estou com um professor lá dos Estados Unidos, que nós estamos em cima... Eles têm... que a gente chama de polimorfismo genético. Polimorfismo todo mundo tem, população normal tem, tá? Não é mutação rara, mas é quando os seus genes podem não estar tão favoráveis em determinadas expressões. Então, os meninos inflamam muito. Uhum. Então, eles têm alguns genes com polimorfismos que aumentam toda essa cascata inflamatória. Então, nesse momento, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, nós estamos fazendo um ajuste baseado na genética que é igual.
tá? Entendi. Então, eles têm o individual deles, mas eles têm um ajuste que é igual, baseado nessa questão toda genética. E é esse momento atual que eu tô fazendo com o Dr. Bob dos Estados Unidos. Então, eu tô sempre tentando fazer ajuste, porque sempre vai ter coisas. A demanda... E eles estão mudando, né? Eles são outros. Então, eles estão mudando. Até falou, você mandou um áudio, falou, hoje eles saíram da escola, foram almoçar sozinhos ali no Bentô, na esquina, vão pagar com o dinheiro deles, vão para a escola de inglês depois, tal, sozinhos. Então, você está dando para eles uma autonomia para eles viverem o mundo, né? Não, quando eles sozinhos. E eles amam isso. Quando eles começou esse ano isso, quando eles foram a primeira vez almoçar sozinhos. Nossa, imagino você. Eu fiquei um ataque cardíaco em casa, eu falei pro Má, eu duvido que você ficou na sua casa. Você com o Marcelo não, é que eu fui trabalhar, né? Eu falei, Má, fica... Ele falou, calma, vai dar... Meu marido é fantástico, né? Meu marido é um parceiraço, também foi estudar, fez nutrição, nutrição funcional. Virou a chave também, total, virou a chave total. E é um paisaço... Vamos trazer o Marcelo aqui. Fantástico. E aí, assim, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E eu esperando, né, notícias. Aí, o Mar recebe do Lu, porque o Lu tem um celular que ele usa pouquíssimo. Mas usa. Aí ele mandou assim pro pai, né? Pai, chegamos no inglês, está tudo bem, e mandou um emoji de beijinho. Mas aí quando ele mandou pra mim, aí eu mandei pras terapeutas, porque assim... Você tá vendo, ele já se colocou no lugar, bom, deixa eu mandar pra minha mãe. Não, ele sabia que ele tinha uma obrigação. Não, ele sabia que ele tinha uma obrigação, não foi por isso. Eu mandei pra equipe, porque eles tiveram uma equipe enorme em Campinas, né, que eles iam 3 vezes por semana pra Campinas, agora eles vão uma vez só, pra psicólogo, o resto eles tiveram alta. Mas eu mandei para a equipe toda, que acompanhou eles desde os 4 anos. Porque desde os 4 anos, mesmas pessoas. A gente começou com 2,5 com uma equipe. E depois a gente mudou, e aí ficou Campinas. E aí eu mandei para a equipe inteira. Então, isso é uma realização que eu jamais imaginei que eu fosse viver meus filhos almoçando sozinhos. Uma vitória, né? Pegando prato. A gente começou a treinar o bandejão em casa, colocando a comida na mesa, assim. Para eles porque pegarem. eles tinham que treinar o motor para se servir. O motor deles sempre foi muito ruim. Uhum. Então, eles tinham que treinar para pôr no prato, equilibrar o prato que queria cair. Nossa, então tudo isso você tem que pensar para trabalhar e para melhorar. Sim. O motor do Lu era muito ruim e o Lu tinha muita consciência de como ele era diferente. E ele via os amigos fazendo letra cursiva na escola e ele não conseguia, porque era um desenho, cansava mesmo o braço dele. Dói, né? E aí, com 7 anos, ele pede de Natal, a gente estava lá no momento de Natal, trocando os presentes, e cada criança tinha que falar o que queria pro próximo ano. Aquelas coisas de família, né? E aí o Lu falou que ele queria aprender a fazer letra cursiva. Eu quase quebrei. Ele treinou, e agora? Vamos fazer. Não, ele faz letra Ele fez? Ele faz. Ele só trabalha com cursiva. O Juju, no mesmo ano, ele pediu a paz mundial. Então, assim... Eu lembro que sua mãe contou isso. Sua mãe falou, vocês não sabem o que meu neto pediu de paz mundial. Eu falei, não, eles são diferenciados. O Juju é muito Eles têm esse negócio de Einstein, porque falam, né, que Einstein, vários gênios aí eram autistas, né? Então, acho que assim, esses dois também têm o lado genial deles, que é impressionante. E aí eu falo pra eles, vocês têm que treinar mais, porque vocês têm mais dificuldade. Agora, olha, quando o Juju, ele fala que ele não dá conta, né? Que ele vai desistir, que ele não quer fazer. Fala, filho, você aprendeu a andar, você aprendeu a usar banheiro. Você aprendeu a dar laço na roupa. Laço faz pouco tempo, gente. Laço é super difícil, uma coordenação motora muito complexa pra eles. Eu imagino. O Juju não quis ir pra cursiva, se contentou, ficou super feliz com o bastão. Então, assim, tô realizado com o bastão, tá tudo de bom. Mas tem um sofrimento em se ver diferente. E aí, de novo, nós como pais, nós temos que trabalhar a autoestima dos nossos filhos. Como a gente ama, como eles são maravilhosos do jeito que eles são. E que nós vamos vencer os desafios. E que eles, cada dia é um dia. Então, teve uma época que era muito difícil. Então, eu e o Mar, a gente combinou que ia ser um dia de cada vez. Só por hoje. Então, a gente passava aquele dia, demos conta. Passamos aquele dia, demos conta. Passamos aquele dia. Só por hoje. Damos conta. Né? Porque, às vezes, quando o Juju saiu dessa internação com 4 meses, o médico achava que era um quadro epilético, ainda não tinha chegado o resultado dos exames do refluxo.
E aí ele deu anticonvulsivante para o Juju. E o Juju tinha que tomar 2 anticonvulsivantes. E às vezes a gente estava com maior dificuldade de dar, porque ele engasgava. Terminava de dar, ele vomitava tudo de novo e a gente começava de novo. Nossa. Então, assim, gente, eu falo, se vocês veem uma família especial, existe sofrimento, existe cansaço, né? Claro. E não necessariamente eu tô tendo suporte, apoio, inclusão. Você falando, você é uma pessoa extremamente, graças a Deus, assim, agraciada, né? Porque, assim, você tem condições, você vem de uma família muito boa, você tem uma profissão que, graças a Deus, você continuou, né? Não teve que desistir, né? E tem o suporte financeiro para isso. Mas muitas pessoas não têm, né? Então, assim, o apoio que você dá para essas pessoas que precisam desse acolhimento, né? Logo de cara, a hora que sabe do diagnóstico, a hora que está na dúvida, o trabalho que você faz, Patrícia, é inacreditável. Sabe, a gente deu 1 hora de programa aqui e voou, né? E assim, eu estava pensando aqui, você falando, nossa, Deus dá a cruz conforme a pessoa sabe, consegue carregar. Deus sabe muito bem o que fazer. Para quem ele vai dar? Olha, essa menina aí, ela é forte. Ela vai conseguir. Por isso te deu 2 idênticos e tá vendo o resultado que você está fazendo, o que você está construindo e o que você está fornecendo para esses pais que precisam disso. É o que a gente estava falando, né, Aline? É o que a gente estava falando. Muitas vezes o médico ele tem o conhecimento técnico, né? E você tem o conhecimento técnico e o conhecimento prático, vivacional, né? Você está vivendo isso, então você tem uma abordagem muito diferente. Eu tenho certeza que você criou, eu até marquei aqui, que você sempre foi extremamente tímida, reservada, tal. Você foi na JC, você foi capa de JC Magazine, né? Você foi capa de JC Magazine, expôs a sua vida pessoal, os seus filhos com 6 anos de idade. Faz 10 anos que a revista foi lançada, né? Você foi um marco. Você criou a Luz Azul, que é um programa, é um canal no YouTube que fala sobre isso. Então, assim, para quê? Você ganhou alguma coisa com isso? Não. Mas você ganhou... Eu acho que se você ganhou muito uma tranquilidade de estar passando para frente, de estar dividindo com as pessoas o que você viveu e o que você aprendeu, principalmente. Porque, assim, para essas mães que recebem o diagnóstico de um médico, ele tem autismo, forma, né? Porra, como é que essa mãe sobrevive? Como é que essa mãe encara? Fala, e agora? Eu tenho que trabalhar, meu marido, eu tô sem marido, ou eu tenho meu marido que também tem que trabalhar. Procura a Patrícia. Procura a Patrícia que ela ajuda. A Patrícia vai ajudar, né? É a santa. O que a gente tem que olhar, então, assim, as mães, né, pegam um pedaço de papel e anota quais são as dificuldades do meu filho. Todo comportamento inadequado tem um gatilho. Todo. Esse gatilho. E aí, lógico, a gente tem que separar daquela criança que quer o brinquedo no shopping e faz a birra. Sim. Então, aí eu identifico que é um comportamento de uma criança que quer alguma coisa e não sabe passar por frustração. Mas quando a criança ela tem esses quadros de repetição, o que ela quer me dizer com esse comportamento? Eu preciso entender esse filho. E pai e mãe fazem esse papel, porque por mais que a gente trabalhe com a equipe multidisciplinar, pai e mãe em casa vai reforçar aquilo que aconteceu em terapia, sim, né? Com certeza. Então, olha para essa alimentação, olha para o que eu estou fornecendo para criar essas conexões todas nesse cérebro dessa criança. Pequenos passos. Não ficar parado. E não ficar... a gente não pode ficar como vítima da história, se lamentando. Isso não significa que a gente não pare para chorar. Ir para um banheiro, fechar a porta, chora. Por quê? Chora. E vamos lá. Respira. Vamos brincar 50 vezes da mesma coisa para ele aprender aquele movimento, para ele aprender aquela partezinha. Paciência. E é isso, é uma coisa de cada É por amor, né, Patrícia? É amor, é aquilo que você falou. Vamos aprender a amar nossos filhos, né? Como eles vieram, gente, não é consertar. Porque essa neurodiversidade, a beleza do neurodiverso, aquele que pode enxergar coisas diferentes, trazer inovações, colocar outros lados, enxergar pontos de vista que ninguém está olhando, ela só vai aparecer se a gente ajudar a estruturar todas essas disfunções que vêm com a neurodiversidade. Então,
Quando eles chegam, eles estão muito disfuncionais. E mesmo aquele que está muito desorganizado, às vezes nós não estamos acessando, que é a questão da comunicação. Então, eu não estou fazendo ponte para ele mostrar o quanto que ele está ali, entendendo tudo isso, né? E eu estou achando que ele não está. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com eles. Tem que dar voz para eles, né? Quando o Lu subiu no palco 2 anos atrás, que ele foi orador da turma, eu não sabia se ele ia conseguir subir. Ah, eu fiquei sabendo que ele foi orador. Tá no Instagram da Luz Azul, um momento lá que ele tá fazendo a fala dele. Era uma plateia enorme. E eu treinei com ele em casa. Falei, filho, pausa, olha pra cá. Lá, treinando. Mas aí ele falou pra psicóloga que ele não sabia se ele ia subir, se ele ia conseguir. E aí eu também, e o pai também, nós estávamos lá. E quando ele sobe e ele faz aquele discurso que é dele, saiu da cabeça dele, não foi modificado em nada, é ele 100%, ele deseja o melhor para os amigos dele, para a turma dele. Ele ama a Nossa, turma. Gente, aquilo para mim, e Deus vitória, né? É maravilhoso. Porque quando eu tive o diagnóstico, eu falei para Lia, Lia, Deus foi muito bom para mim, porque ele me deu 2. Porque ninguém vai entender o outro melhor que o irmão. Que o irmão. E eu vejo quando é uma criança o quanto eles são sozinhos, porque a fala, ela é super funcionante com o irmão. Mega funcionante. Verdade. Eles falam em inglês em alta velocidade. E eles se entendem. Super sintonizados os dois. Mas por quê? Porque eles têm a mesma sintonia. Eles não conseguem isso com os típicos. Essa ponte é entre eles. Então, eu fico imaginando esse vulcão de informação se estivesse ali fechado, sem poder fazer essa troca. E como que eles são entre eles, assim? Os melhores irmãos, mas assim, agora tá rolando uma questão tretas. de... 16 anos. Normal, adolescentes, né? Então, o Lu tá tão mais típico, assim, no sentido que ele veio falar assim, mãe, o Juju no restaurante... Eu fiquei... Envergonhado. Meio envergonhado dele. Porque ele começou a falar umas coisas, ele tava com uma amiga. Eu falei, filho, você esqueceu quem é seu irmão? Você esqueceu que o ambiente do restaurante, a quantidade de informação sensorial que tem lá, o social que é muito intenso, o quanto que isso mexe com ele e que ele não consegue. E que eu fui conversar com o Juju. Falei, Juju, o que você fez? Ele falou, eu não consigo, é mais forte que eu. Eu não consigo, mãe, eu tô tentando, mas eu não consigo. E aí eu falei, aí ele falou assim, nossa, mãe, é verdade. Eu tenho que pedir desculpa pro meu irmão. Ai, que bonitinho. Porque é isso, ele tá muito... Eles estão muito bem, mas eles estão em momentos ainda diferentes. Então, aquele ATEC, que do Juliano era 89, a última vez que eu fiz, que faz 2 anos, porque eu não fico fazendo mais, tava 6. E o do Lu, de 59, tava 3. Eles deixaram de ser... Não, gente, eles são conectados diferente, eles veem um mundo diferente. Foi uma senhora... da igreja, provavelmente tocou campainha, e ele foi atender o portão, e eu não estava naquele momento. Ele falou, mãe, eu achei que podiam estar pregando algum golpe. Eu falei, o que aconteceu? Eu atendi o interfone, e ela falou assim, eu quero te dar uma mensagem muito linda. Aí ele virou e falou, não estou interessado, muito obrigada. Falei, eu acho que é da igreja. Da igreja, e aí a gente foi ver na caixinha do correio e tal. Aí eu falei assim, você pode falar isso, você pode falar aquilo. Porque não tem filtro também. Fala muito na lata. Esse jogo social, esse cuidado também não tem, viu, gente? Já passamos saias justas homéricas. Paciência. Às vezes a gente precisa de algumas pessoas assim também. Mas é isso. Eu aprendo a ser uma mãe atípica a cada momento. Cada dia, cada minuto. E cada família vai ter o seu contexto dentro dessa maternidade, dessa paternidade. Os pais precisam se apoiar muito, né? Então, como eu falei, eu sem meu marido, sem condição, é uma parceria fantástica. Você é a mãe, seu pai. E aí, eu vim porque eu falei, Aline, a gente precisa trazer esperança, a gente precisa trazer... O programa é isso, a gente trazer
dentro do caos, há luz, né, Aline, que a gente e assim, fala. A luta que nunca acaba, né, Patrícia? E assim, a superação, né? A superação de que é um passo após o outro. Eu acho assim, você vê as vitórias do seu filho como suas também, né? Assim, e vibra com cada uma, e fazer o que tem que ser feito, lentas, né, Patrícia? São diferentes? São. Fazer o que tem nem que todo ser mundo feito. É igual, não é todo mundo que é igual. E você passa a valorizar coisas tão Exatamente. pequenas. Então, assim, quando meu filho falou eu te amo pela primeira vez, nossa, eu achei que eu não fosse escutar. Porque falaram pra você também, né? Que você nunca ia escutar nada. Que eles não iam nem falar. Né? Você imagina. Quando eu consigo agora apertar, dar abraço, eu sou uma mãe que toca. E teve um momento em que eu estava no pula-pula com um dos meninos e eu gostava de fazer cosquinha como um brinde daquela etapa de pular que era mais difícil. Para eles não gostavam. Quando o Ju começou a falar, aí ele falou para mim, mãe, sua cosquinha dói. E eu achei que eu tava arrasando. Eu tava errando feio, sua cosquinha dói. Dói. Eles devem sentir muito sensíveis. Então, gente, entender quem é a sua criança, o que ela tolera, o que ela não tolera. Ela não tolera hoje, vamos trabalhar esse toque para ela tolerar. Então, não é desistir. Isso. Eu sou uma mãe que precisa pegar, né? Eu preciso mostrar meu amor, essa coisa meio a mãe acho que nunca desiste, né? A mãe, o pai, aquele que ama. E hoje eles aceitam o toque. Totalmente, abraço, mas assim, tudo. O abraço do Luigi é o melhor abraço do mundo. Ele abraça ele põe aquela coisa do coração mesmo. Ele fecha os olhos, ele sente. O Luigi fecha os olhos para comer, sente o alimento. É incrível as coisas que ele faz. Eu sou o que queria a paz mundial, não? Não, esse é o Juju. Tá. Mas o Luigi é aquele que come lentamente, mastiga super bem, que é outro problema das nossas crianças. Ele sente o alimento, ele saboreia. E o Juju, eu abraço, mas aí ele já não é aquela coisa de ficar. E o Juju tem ainda questões sensoriais, que quando eu fico perto dele, ele gosta de pegar nas gordurinhas, né? Então pega o bracinho. Tudo que a mulherada não gosta, ele gosta. Ele fala que é satisfatório. Lá, essa é uma sensação satisfatória. Tá vendo? Gente, que conversa. Mas é isso, conversa boa. Já Patrícia, passou, né? Infelizmente. E 15. Foi assim... Eu falei que ia ser aula. Eu falei, é outra aula que a gente está tendo com a Patrícia aqui. Eu espero não ter deixado passar nada, mas a última... Com certeza passou coisa. Com certeza. Olha, tudo que eu fui coisando, tem algumas coisinhas que ficaram, mas tudo bem. E vai ficar para a próxima. Que você vai vir. Com certeza. Mas assim, foi assim, muito legal você expor a sua vida, você passar para essas mães, para esses responsáveis, o que fazer no momento desse, né? Eu acho que é extremamente importante. Né? Você vai fazer sua pergunta? Eu faço a minha pergunta de sempre, Patrícia. Deixa aí agora a sua mensagem para essas famílias, essas mães que estão perdidas. O que você acha de mais importante nesse momento? Quando você recebe um diagnóstico desse? Eu falo para enxugar as lágrimas. Arregaçar as mangas. E vamos batalhar pelos nossos filhos, é isso, né? Tem uma frase que eu acho linda. Ela fala o seguinte, né? Que assim como os pássaros, todas as crianças com autismo, elas são únicas em seus voos. Mas todas elas têm o direito de voar. E a gente ajuda a fazer essas asas, né? É isso. Ajudar a fazer as asas. E aí vamos ver se é voo raso, se é voo alto, se é voo longe. Não interessa. São as asas do meu filho. Dos meus filhos. Né? Dos meus amores. Sim. É isso. Que lindo. Maravilhoso. Tá vendo? Adoro essas frases, né? Mas gente, é isso. Depois eu passo de quem é. Depois você passa, depois a gente se restabelece, que se recompõe, porque depois dessa... Eu vim até de azul, em homenagem à Luz Azul da Patrícia, que é o canal dela, né? No YouTube. Né? A Luz Azul, que você fala
diretamente para as mães, conta as histórias, coloca... A gente coloca lá, né? Vamos colocar na também. tela. Tem até uma animação para aprender a tomar banho, o passo a passo. Olha, gente, quanta ajuda, né? Que a Patrícia já desbravou aí o caminho. Tem 50 e quem precisar, procure a Patrícia Epifânio, ali na Clínica Epifânio. Né? O Instagram da Luz Azul tem com algumas coisas antigas. Eu preciso melhorar muito esse meu vínculo com a internet. Estou trabalhando nisso. mas é isso, eu sou muito focada na clínica mesmo. E saio da clínica, vou para casa. Então é o tempo, né? O tempo é uma coisa que que ele não volta. Exatamente. Então é precioso. Que legal, que bom. Gente, foi forte, né? Mas foi lindo. Obrigada, lindo, Patrícia. Maravilhoso. Queria muito te agradecer por estar aqui com a gente, abrindo seu coração, contando a sua história, ajudando tantas pessoas, né? Que eu acho que é o precisam nesse momento tão delicado que é ao receber um diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Então, assim, gratidão mesmo. Eu queria convidar todo mundo a seguir o nosso YouTube do JC Rio Claro, ativar o sininho para receber sempre as notificações dos nossos programas aí no Facebook, Spotify, TikTok, todos eles. Agora estou passada, não consigo lembrar. Siga a gente na Aline Maga Seron, Mônica Buteri. Isso. Entre no canal A Luz Azul e verifique as coisas bacanas que tem lá. Tem o vídeo do presente, que tem é muito o vídeo, bonito. exatamente. Esse vídeo do presente é para inspirar os pais. Exatamente. Sigam lá, vejam o canal e ativem o sininho sempre. Patrícia, obrigada. Obrigada, Patrícia. Um beijo para os dois príncipes. Fala que a Aline mandou um beijo. E que eu também quero a paz mundial. Nós queremos. Né? A gente também quer a paz mundial. E quarta-feira que vem a gente está de novo aqui com mais um Chega Junto às 19 horas. Não com essa moça linda, bonita e inteligente, mas com uma outra pessoa que com certeza vai fazer a diferença. Vai inspirar vocês também. Com certeza. Tchau. Maravilhoso. Tchau. Obrigada. Beijo. Obrigada.